Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família nessa sexta-feira de bênção, de vitórias. O Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra de socorro, uma palavra para nos colocar de pé, uma palavra que traz refrigério para a nossa alma. Essa palavra está no Salmo 55. Antes de eu lê-la com você, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube. Você que não é inscrito, que tem visto os vídeos ou pelo Facebook, ou alguém mandou para você pelo Zap, pelas suas redes sociais. Acima do vídeo tem um link do canal do YouTube. Você clica nesse link, depois em inscrever-se, no sininho e seleciona a opção todos e clica em cima. Aí você será notificado pelo YouTube. É muito simples se inscrever. Meu canal é Helena Cristina Ferreira. Interaja com o canal. Você me vê falando muito para curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso tem um significado. Quanto mais você curte, compartilha e comenta, mais o canal aumenta, vai longe, ganha outras pessoas que estão muito distantes de nós. Mas que o vídeo entra na casa dela e traz uma cura, uma palavra que chegue no momento correto, aquele momento de aflição. Eu mesmo já fui em muitos momentos chamada no meu Zap, aquela pessoa falou, olha, aquele vídeo de hoje era o que eu precisava ouvir. Então eu conto com você para essa obra. E quero ler agora o Salmo 55, Salmo de Davi, do grande Davi. Esse homem de Deus, personagem bíblico que tanto nos inspira, que tanto traz para nós admiração. Quem não gostaria e não quer ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus? Quem não quer nessa terra ter um título desse? Um homem segundo o coração de Deus. Tudo porque Davi sabia se relacionar com Deus. É o que nós precisamos aprender a cada dia. O Salmo 55, verso 22 fala assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O título desse salmo diz assim: que os traidores sejam destruídos. É uma oração. O primeiro verso, Davi se dirige a Deus da seguinte forma: dá ouvidos, ó Deus, a minha oração, não te escondas da minha súplica. O Davi, ele vai diante de Deus em oração, em clamor, em petição, para que o Senhor atentasse a uma categoria de gente e situações. Os traidores, os malfeitores, aqueles que estavam armando o laço e situações para tentar derrubá-lo, pessoas ao qual Davi se decepcionou. Qual de nós já não passou por algum tipo de experiência semelhante a essas que Davi estava clamando socorro e suplicando a Deus que o livrasse? Todos nós passamos por situações assim. Não queremos, mas passamos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós, maldito homem, o que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, porque em Deus não há decepção. Quantos momentos você já se frustrou com pessoas, como Davi se frustrou, como eu me frustrei? Quantas situações somos injustiçados com calúnias, com difamações, com mentiras delegadas ao nosso nome? Quantos problemas no dia a dia nós passamos por eles de coração angustiado, sem saber que atitude tomar, sem saber para onde correr? Este Salmo de Davi, com todas as explicações, nesses 23 versos, desta oração e súplica de Davi, ainda diz aqui que ele é ao mestre do canto, para instrumento de cordas. Os salmos eram em forma de cânticos. Davi pede socorro a Deus como nós temos que pedir. Hoje nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o nosso Deus. E o Davi, ele foi falando ao Senhor tudo aquilo que para ele vinha como desespero, como necessidade de um socorro eminente. Você também precisa ser desta forma, eu também preciso ser desta forma. Nós não podemos reter conosco situações que nos abalam, que nos afligem. Deus, ele quer saber de tudo aquilo que nós passamos no dia a dia. Ele quer ouvir você falar. Aí você pode dizer, mas Deus não sabe tudo?
Ele não é onipotente, ele não é onipresente. Sim, Deus sabe de tudo, mas existe uma diferença muito grande quando nós expomos ao nosso Deus tudo aquilo que nós passamos. Passa a ser uma troca, é uma confiança. Quando nós nos rendemos ao Senhor e falamos a Ele tudo que nos confronta, tudo que dói, tudo que nos abate, é muito diferente de guardarmos e retermos só para nós. E o Davi, neste salmo e em muitos outros, ele ensina como se relacionar com Deus. Ele era um homem que tudo ele colocava aos pés do Senhor em oração. Ele suplicava a Deus em todo o tempo, pedindo orientação de como agir, pedindo socorro, pedindo conselho. É desta forma que nós temos que ser. E o verso que nós lemos: confia os seus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais, não está falando só agora, jamais permitirá que o justo seja abalado. O que é confiar os teus cuidados, os nossos cuidados ao Senhor? É confiar, ter a certeza que Deus está cuidando, que tudo aquilo que você fala para Ele em oração, Ele está atentando ao clamor do seu coração, as petições que você coloca diante dEle diariamente. Quando o Senhor estava com seus discípulos em Mateus, o capítulo 6, se eu não me engano, e Ele é confrontado de como nós devemos orar, o que Ele diz? Você quer orar? Entra no teu quarto, fecha a porta, não use de vãs repetições. Ali em secreto você fala tudo que te aflige. Filipenses, deixa eu achar aqui para a gente poder compartilhar. O que diz Filipenses? Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Todo o tempo nós necessitamos estar em oração. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora trazendo o que o apóstolo Paulo disse, o que o apóstolo Pedro disse, o que Jesus disse aos discípulos, fechando com o Salmo 55, 22, que Davi fala: confie os teus cuidados ao Senhor. Deus, Ele quer ter um relacionamento expositivo conosco. Nós expormos tudo que nós sentimos, tudo que precisamos e tudo aquilo que só Ele pode fazer por nós. Não se cale diante de situação alguma. Não se isole. Não ache que Deus não está vendo. Mas pegue esta palavra hoje. Davi tinha muitas situações que ele precisava falar com Deus e ele falava diariamente. Nós temos que falar diariamente as nossas situações, sermos específicos, claros com Deus. Senhor, hoje eu preciso de um socorro no meu casamento. Hoje eu preciso de um socorro na vida do meu filho, que não anda bem, que sai, que bebe, que fuma, que faz coisas que não deveriam. Hoje eu preciso de um socorro para pagar essa conta. Hoje a minha alma está desassossegada. Eu preciso que o Senhor traga paz de espírito. Hoje eu necessito de um milagre, de uma súplica acima daquilo que nós fazemos todos os dias, mas uma súplica verdadeira, abrindo o nosso coração a Deus e colocando diante dele tudo que nós precisamos. Pega essa palavra hoje e veja se depois de você ler todo o Salmo 55, se você sabe ou não se relacionar com Deus do jeito certo. Não se cale, abra o teu coração ao Senhor, confia nele, ele vai te sustentar em tudo que você tem vivido. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Não seremos abalados, porque existe um Deus por nós. Que Deus te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus.